residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 26 de junho de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pelos aplicativos de rádio, pelo aplicativo da Folha, pela Alexa. É só dar um comando também, aí Alexa ouvir Folha FM. Daqui a pouco tem reprise deste programa na Plena TV, logo mais, né, às 17 horas. Também daqui a pouco editado aí para podcast em todas as plataformas tocadoras aí de podcast. Você pode ouvir o Folha no Ar, acompanhar na íntegra este programa de hoje. São 7 horas e 10 minutos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira e a partir de agora a gente traz as principais informações desta manhã para a gente começar esse dia frio, bastante frio aqui pra gente. Fez 13 graus aí durante a madrugada, agora tem um pouquinho mais. O tempo amanhece aí com o sol meio que acanhado aqui entre nuvens, aquele solzinho tipo lâmpada de geladeira, né? Só clareando, esquentando nada. Então, para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é mínima de 13, máxima de 27 graus, faz 16 graus agora aqui em Campos. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos receber duas convidadas para a gente falar de futebol. Olha que bacana a gente poder receber aqui duas mulheres, duas torcedoras, duas apaixonadas pelo futebol e claro que também pelos seus clubes, evidentemente, para a gente trazer aí esse olhar aguçado, esse olhar detalhado da mulher também sobre o futebol. E a gente convidou para hoje as jornalistas Maria Laura Gomes, que é editora de esportes do jornal Folha da Manhã, e a nossa Silvana Venâncio. Nossa Silvana Venâncio é nossa contratada especial sempre, né? Tem Copa do Mundo, tem Copa do Mundo de clubes, Copa do Mundo de seleções. Ela está sempre com a gente aqui em todas as situações. Obrigado pela presença já de vocês. E nós vamos falar sobre
o desempenho dos clubes brasileiros, Flamengo, Botafogo, o Fluminense e também o Palmeiras, nessa fase de grupo. Quem diria de vocês, mais otimistas, que a gente estaria aqui hoje, terminada a primeira fase, falando dos 4 clubes brasileiros classificados para a próxima fase. Olha que espetacular o que é o futebol, né? É por isso que é o futebol. A história é uma coisa, quem vê o jogo é outra. É impressionante como que o futebol, como que esse esporte é fantástico. E a gente analisa também isso, pede a vocês, naturalmente, para analisar esse desempenho desses clubes, que para muita gente, claro, foi surpresa a gente ter um desempenho tão alto. Esperava-se um ou outro até classificar, mas todos eles classificados, inclusive o Fluminense, que, na minha opinião, como tricolor, é o primo pobre dessa representação verde e amarela aí nessa competição, e já está lá na próxima fase. Daqui para lá, né, até aqui Deus nos ajudou, né? Vamos ver se ele continua e se consegue aí ter tal de Inter de Milão. Se bem que a Itália, né, não tem uma boa, grande fase, mas é uma mistura, né, do futebol europeu contra o sul-americano. E a gente pede ainda a vocês daqui a pouco para falar das expectativas a essas oitavas de final e também a fase eliminatória e até a final, porque agora deixaram a gente sonhar, então libera o freio aí, vamos sonhar com a final, qual o problema? E claro, por fim, esse confronto América do Sul versus Europa e as lições do Mundial ao futebol brasileiro. Obrigado pela presença de vocês. Já vamos trazer aí o bom dia e essa pauta. Só rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br, hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E ainda, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. A gente começa as manchetes e uma tragédia na cidade vizinha de Itaperuna, noroeste fluminense. Um adolescente de 14 anos é apreendido por matar os pais e o irmãozinho em Itaperuna. Os corpos das vítimas foram encontrados dentro da cisterna. A proibição de um namoro com um adolescente de Mato Grosso pode ter sido a motivação. É o que aponta a Polícia Civil. Meu pai. Momento complicado até para a gente comentar. Que Deus tenha piedade aí dos familiares e amigos dessa família dizimada aí por uma criança de 14 anos. Ministério Público do Rio de Janeiro ajuiza a ação contra o Estado do Rio por crise no cofinanciamento da saúde dos municípios. A análise mostrou distribuição desigual. Cobertura vacinal contra a gripe não atingiu nem 30% em Campos. Pouco mais de 20% tem aí um quarto da população, quer dizer, 3/4 da população sem a vacina. Capucci e Murilo Gouveia conversam sobre verbas para conter o avanço do mar em Atafona. Campistas recebem medalha Construtor do Desenvolvimento Regional. Emenda de 800 mil para custeio de cirurgias bariátricas e também de catarata. Fotógrafo e influencer Gabriel Fará apresenta a programação do Farraiá.
Condenado por matar sogra a facadas é preso em Campos. Cicobi Fluminense terá nova agência em Goitacazes. História da campista que viveu bastidores da família Kubitschek, também em destaque aqui no portal Folha 1. Homem é preso por tráfico de drogas em São João da Barra. Campista disputa mundial de aquatlon na Espanha nesta sexta-feira. São essas algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer aqui o bom dia das nossas convidadas, do Aloysio, e a gente abrir essa pauta aqui para a gente falar de futebol aí da Copa do Mundo de Clubes, que está acontecendo nos Estados Unidos. Só trazer o bom dia e daqui a pouco a gente abre então nessa pauta. Maria Laura, bom dia, bem-vinda, sempre bom poder recebê-la aqui para a gente falar de futebol e também da paixão, né, que é o clube do coração. Bom dia, Maria Laura. Meu querido, bom dia, Aloysio, bom dia, Silvana, bom dia a todos os ouvintes, todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui para poder falar desse Mundial que foi uma surpresa para muita gente, né? Esses brasileiros conseguirem passar para oitavas e não só passar para as oitavas de qualquer jeito, né? Porque, querendo ou não, estão jogando bem. Vamos ver o que nos espera. Quando não inventa um tal de regulamento debaixo do braço, que é eu estou falando para vocês, o Fluminense ontem, então, que tem de meme na internet com o negócio de coração, e aí foi você que me perguntou se eu vi o jogo, né? Eu falei, eu só vi o primeiro tempo, porque no segundo eu fui pro hospital. E o jogo horroroso, pelo amor de Deus, né? Mas o Renato falou no final, e a gente vai falar disso aqui, porque é melhor a gente jogar feio e jogar mal e classificar do que jogar bonito e perder. Pode até fazer sentido, mas para o torcedor isso não faz muito sentido, não. Deixa eu trazer o bom dia da Silvana Venâncio com a gente, mas o importante é assim, acho legal a gente torcer, mas admitir a coisa. O time foi passivo, o Fluminense foi, mas a gente levou bem mais perigo, né, até com a bola na trave do Cano, que está completamente entupido, né, só pode. Mas vamos lá, Silvana, bom dia, bem-vinda mais uma vez a essa bancada também, prazer sempre poder recebê-la, falando aí de Bom Jesus do Itabapoana. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aí, o Cláudio, a Maria Laura, a Luizinho. Vocês já me conhecem no grupo, que eu sou meio passional demais, né, Flamengo? Mas eu vou falar a verdade para vocês, hein? Eu não esperava, né, nenhum time ter avançado tanto, mas assim, vou torcer pro meu Flamengo, como falei ontem com a Luizinho, vamos para cima do Bayern, vamos ganhar, ué. Sonho, deixar a gente sonhar, né? Como diz, rumo a Tóquio. Sempre só aquela, desde pequenininho, né? Mundial de Clubes Flamengo, rumo a Tóquio. Claro, e torcedor, senão a gente também não é torcedor. Claro, tem a análise mais técnica, mais apurada, sem clubismo. Sim. Não, senão a gente também não é torcedor. E o Bayern também, e aqui, ninguém é invencível, não. Nenhum clube que está ali é invencível. É claro que são potências mundiais de futebol, com dinheiro, reúnem grandes craques, mas nós vamos debater isso tudo aqui agora, e eu vou trazer o bom dia. Ele que está mais experiente, não está mais velho, está mais experiente. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, nessa bancada, com a gente nesta manhã, e montou essa pauta aqui extraordinária para a gente ouvir. E exatamente esse detalhe interessante que eu acho, porque vocês, mulheres, são bem mais detalhistas, bem mais ligadas nos detalhes que a gente muitas das vezes não consegue perceber. Não por incapacidade, é por formação mesmo genética masculina. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo aí mais uma vez, sempre bom contar com você nessa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, por ordem alfabética, Maria Laura, bom dia, Silvana Venâncio, obrigado às duas pela presença, por conversar um pouco sobre futebol. Eu acho que é uma coisa que interessa a todo mundo aqui, que interessa a maioria, a imensa maioria dos ouvintes e telespectadores para o streaming, né? Sobretudo nesse tempo de Copa do Mundo de Clubes, que tem sido sucesso, por mais que haja resistência na Europa, tem sido sucesso no resto do mundo, né?
E sucesso comercial é importante para a manutenção. A gente sabe que o que manda hoje no futebol é o mercado, né? Se tiver mercado, a coisa continua. Se não tiver, a coisa cessa, né? Nosso bom dia, eu sempre dá aqui especial de segunda a sexta-feira, nesse início de jornada, aos taxistas, motoristas de aplicativo, professores e pais de alunos. Gente, estava ouvindo o Nogueira falar do Fluminense dele ontem, que teste para cardíaco, mas falamos a verdade. Nesse primeiro bloco, a gente vai analisar individualmente a atuação dos 4 brasileiros, né? Falamos a verdade. A melhor atuação do Botafogo foi contra o PSG, ganhou de 1-0. A melhor atuação do Fluminense foi contra o Borussia Dortmund, empatou de 0-0, porque Everaldo não teve coragem de chutar uma bola, mas dominou amplamente o Borussia, jogou muito bem o Fluminense. O melhor jogo do Flamengo foi, sem sombra de dúvida, contra o Chelsea. E o melhor jogo do Palmeiras foi, sem sombra de dúvida, o primeiro contra o Porto. Também empate, né? O Flamengo venceu de virada do Chelsea 3-1. O que eu estou querendo dizer com isso? Os melhores jogos de cada time brasileiro foi quando pegou o bicho-papão do seu grupo. Quando foi jogar com forças, digamos, do nosso nível ou inferiores, a gente não atuou tão bem, né? O Fluminense empatou de 0-0, o Botafogo se fechou atrás no segundo tempo. No primeiro tempo fez um bom primeiro tempo, no segundo se acovardou com todo o regulamento embaixo do braço e tomou o gol do Atlético de Madrid. O que acabou jogando, não houve dolo por óbvio, acabou jogando o Flamengo nessa chave tão difícil, né? E se o Botafogo empata ou vence, nós pegaríamos o Benfica, né? O Boca nas oitavas, pegaríamos o próprio Botafogo nas quartas, né? O Fluminense, como o Nogueira já falou, 0-0 ontem, né? Foi um jogo. E o Flamengo também contra um time Los Angeles, né? Los Angeles FC, que perdeu todo foi o saco de pancada do grupo, né? Tomamos um gol, embora o Flamengo tivesse metido 4 bolas na trave, né? Mas tomou o gol numa falha de defesa que preocupa, que se conturbar é fatal, né? E acabou no menino o Alacian, uma jogada, um passe de Jorginho, ele acabou uma bela jogada individual empatando. Mas enfim, resumo da ópera. Todos os 4 brasileiros jogaram muito bem contra o bicho-papão do seu grupo e não jogaram tão bem contra forças do mesmo nível nosso ou inferiores. Aqui vocês acreditam isso? Começo para a alfabética com Maria Laura. Isso lembra muito quando tem Campeonato Brasileiro, né? Porque você pega um Flamengo que enfrenta um Botafogo, né? Pega um clássico, e aí você vê um Flamengo que joga bem, você vê um Flamengo que vai para frente. Aí quando o Flamengo pega uma Madureira da vida, um Mirassol da vida, passa um certo sufoco, porque eu acredito que os times brasileiros eles têm esse problema de às vezes chegar com um salto alto quando vai jogar com um time que seja inferior, e não pode ser assim, já que todos esses times, assim como você falou, né, tiveram capacidade. O Flamengo teve capacidade para jogar contra o Chelsea com uma virada espetacular, o Botafogo batendo o PSG, uma vitória histórica, o Fluminense empatando com o Borussia, que todo mundo pensou, né? A maioria pensou que o Borussia fosse amassar, atropelar o Fluminense, assim como pensaram do Chelsea, mas não foi isso que aconteceu. E o Palmeiras com o Porto também. Então, acredito que os times brasileiros agora, eles precisam manter a cabeça, que agora em diante todos os jogos serão grandes. Das oitavas em diante só vai ter pedreira. Então, se os times brasileiros eles tiverem essa cabeça de conseguir enfrentar esses times maiores, igual no brasileiro, né, de como pega
times acima, assim, eu acredito que a gente tem a chance de chegar longe, entendeu? Eu acredito que a gente tem a chance de chegar longe, sim. O que não pode o que eu queria dos times brasileiros isso o flamenguista suspeito para falar, né? Mas eu gostava muito do Jorge Jesus, que ele tinha aquele jogo estilo europeu mesmo, né? De sempre jogar para frente, independente do resultado, tá ganhando de 1, tá ganhando de 2, sempre jogar para frente. Então, eu acredito que o jogador, as equipes, né? Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense, se eles tiverem essa postura de jogar para frente, para cima, nos próximos jogos, com esses grandes clubes que vão pegar pela frente, eu acredito sim que as equipes tenham chance de conseguir ir à frente, entendeu? Silvana? Então, como flamenguista, eu sempre analiso dessa forma, né? Quando a gente sai uma chave da Libertadores, aí fala assim, nossa, que grupo fácil. Eu falo assim, sabe? Eu sei que vai ter dificuldade, que o flamenguista tem a frase de, vai flamengar. Porque Flamengo, quando é time que se o Flamengo passa o sufoco ou perde. Então, eu esperava, time parecidos, ele não jogar tão bem. Né? Quanto o Esperance, ficou ali uma luta, ficou muito fechado. E eu sabia também, como com Los Angeles, teria dificuldade, porque o Flamengo já classificado e não correria tantos riscos. Agora, o que tem acontecido é que no jogo, gente, do Botafogo PSG, não estou dizendo que o Botafogo está errado, mas ele jogou por uma bola, ele ficou fechadinho ali, esperando, e a oportunidade fez o gol. É errado? Não é. Acho que se o Flamengo jogar com essa postura contra o Bahia, estava até falando em off com a Maria Laura, vai. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz tem essa postura de técnico europeu, porque jogou, apesar do Atlético de Madrid, que é um time retranqueiro, sempre foi, né? Eu acredito que o Flamengo não vai, que ele vai jogar de igual para igual, mesmo perdendo, né? Ele vai jogar para frente contra o Bayern. E o Fluminense foi uma surpresa, tá até aqui, mais ainda, porque eu não esperava nada do Fluminense, né? Jogou bem contra o Borussia, uma surpresa, mas até um amigo meu falou assim, o que você espera se ele passar do Mamelodi? Falei assim, se passar, né? Porque o Fluminense eu penso que é a grande surpresa dos 4 carioca, entendeu? Até aqui, ter passado, chegado até os oitavos. E o Palmeiras e Porto eu esperava empate, porque eu vejo que o Porto não é essa Coca-Cola toda dos europeus, e o Palmeiras é o time que é aquele time pragmático, vence aquele jogo assim, mais ou menos, venceu. Eu comparo ao time do Corinthians do Tite, de 2015. Entendeu? Vai vencendo, o Palmeiras é nesse estilo. São 3 cariocas, né? Que o quarto ficou... o quarto eu esqueci, gente. Desculpa. Os vascaínos agora torcem contra o Flamengo viraram botafoguenses tricolores, né? Eu falei 4 porque 4 brasileiros. 4 brasileiros, é o Palmeiras. Individualmente não porque são times, a gente faz coletivo, mas assim, individualmente no que se refere a time, quais times vocês acham que apresentaram o melhor futebol? E sem clubismo, tá, gente? Sem clubismo, é análise racional. Sim. Entre Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. Começa agora com você, Silvana. Gente, aí não é sem clubismo mesmo, tô falando, eu achei o Flamengo, entendeu? Não é porque eu sou flamenguista, eu sou passional, não, porque eu, no jogo com o Paris Saint-Germain, nossa, foi muito, né, eu não esperava o Botafogo vencer, para mim, vai perder de quantos? Né, esse era a minha, mas é verdade para vocês, eu achei que o Flamengo foi o melhor, que jogou melhor. E até vi uma análise do Mauro César Pereira falando que o Palmeiras, aí eu falo, que o mais contratou desses 4 brasileiros e o que mais jogou mal, dentre os 4 que estão no Mundial. Então, para mim, é o Flamengo. Jogar, tipo assim, foi o Flamengo. E Maria Laura? Olha, se você fosse colocar aí do primeiro ao quarto,
eu também, sem clubismo, colocaria o Flamengo em primeiro, o Botafogo em segundo, terceiro o Fluminense e quarto o Palmeiras. Porque apesar do Fluminense ter empatado, eu ainda sinto uma segurança maior no Fluminense. Eu estava até falando em off com a Silvana que eu achava que no sábado o Palmeiras poderia ganhar do Botafogo, mas o Botafogo ainda tem mais time, tem mais raça, então eu acredito até numa vitória do Botafogo contra o Palmeiras. Eu acredito que o Flamengo e o Botafogo estejam ali mais propícios a avançarem do que o Fluminense e do que o Palmeiras, mas eu posso me surpreender. E você, Nogueira? Você achou qual dos 4 presidentes do melhor futebol? Melhor futebol. Sem clubismo também. Sem clubismo, para mim foi o Flamengo. Porque, assim, como você falou, as melhores partidas em destaque, assim, o Fluminense jogou infinitamente melhor na sua apresentação contra o Borussia. Agora o Flamengo, ele teve uma capacidade reativa muito boa. Eu gosto muito de ver o Felipe Luiz nessa característica dele. Ele, em momento nenhum, ele monta uma retranca. Em outras partidas vencendo, acho que isso é muito natural também, me parece que do Flamengo, do torcedor que cobra. Mas eu gostei do desempenho do Flamengo. E tem uma observação que eu faço, Aloysio, que assim, eu nunca consegui definir qual que seria mais importante, por isso vou perguntar até aos nossos convidados, porque o que é mais importante numa competição como essa, por exemplo, de tiro curto? Você passa por uma fase dessa ali e vai para a próxima. Classificar bem, jogando bem, com a autoestima boa, ou classificar no sufoco, como foi o jogo do Fluminense, por exemplo, e o Mamelodi ontem, que quase marmela lá a vida do tricolor. Se o Fluminense perdesse ontem, o regulamento era nosso até, né? Mas um regulamentozinho caô, fraquinho, que era o empate. A partir de uma derrota, o Fluminense estava fora. Então, assim, o quanto vale para vocês, na opinião de vocês, e assim, acho que muito essa questão técnica, o quanto vale jogar com o regulamento, e se esse jogo final, por exemplo, classificatório e tal, fica como um cartão de visita para a próxima fase, ou se vale aquele da boa apresentação? É a primeira impressão que fica. Como que vocês conseguem observar isso no sentido de influenciar na autoestima dos jogadores, no psicológico, que eu também acho fundamental no futebol, no esporte como um todo, nessa próxima fase agora, mais baseada justamente no comentário dessa primeira apresentação dos clubes. Como vocês veem essa coisa de jogar com o regulamento debaixo do braço? Começo com você, Maria. Então, eu acredito que jogar mal e jogar bem é muito relativo, né? Porque se você tem um campeonato desse, são equipes completamente, né, superiores, né? Superiores, porque a gente não está vendo tanta superioridade assim, mas eu acredito que jogar bem é muito importante. Não só para você poder ter essa moral nos próximos jogos, mas você não quer ver um futebol ruim só para ganhar por ganhar, né? Bom, pelo menos eu não. Eu gosto de assistir o Flamengo quando o Flamengo está jogando bem. Mas também tem aquela coisa, né? Jogo é jogado. Então, se você... Ontem, por exemplo, o Fluminense não jogou bem, mas classificou. Flamengo, no 1-1 ali com o Los Angeles, classificou. Tudo bem, beleza, é ótimo. Eu acho que é super válido a classificação. Mas jogar bem é muito importante. Entendeu? Na minha visão é essa. Então... é isso que eu concordo. Eu acho que, como até flamenguista, eu não gosto de ver o Flamengo jogando porque com o regulamento debaixo do braço, não. E outra, a gente tá jogando ali com os melhores, né? Então a gente tem que fazer bonito, jogar futebol. Eu acho que no Brasil hoje a gente não tá ganhando nem Copa do Mundo ultimamente, o time tão fraco. Então eu penso que está sendo uma surpresa positiva os times brasileiros, né, nesse Mundial. Eu acho que tem que jogar mesmo a vera. Não é ficar ali segurando
Porque se for falar assim, se for pensar lá atrás, não, mas é tiro curto, tem que jogar. Quando tem um regulamento, eu acho que se acontecer um imprevisto, a ocasião, se não deu certo, agora, ficar ali parado, retrancado, eu acho assim, é muito anti-futebol para mim. Eu acho que tem que jogar para cima, sendo qualquer time. É isso que eu espero do meu time e eu esperava de todos os brasileiros, entendeu? Jogar a vera. Agora, se for pensar nisso, aí vou no âmbito maior. Você prefere a Copa do Mundo de 82, que o Brasil perdeu jogando bonito, ou de 94, que o Brasil ganhou jogando ali, né? Então, assim, é muito relativo também, né? Mas como amante do futebol e flamenguista que gosta de vir para cima, vai para cima sempre, é o futebol jogado. Aquela de 82 a gente levou pro pessoal. Ô Luiz, o que você pensa sobre essa questão também? E como eu disse, tiro curto, você tem a vantagem. No caso do Botafogo, ele podia perder até de 2-0. Aí sim, um regulamento, né, uma vantagem muito gorda, muito grande. O Fluminense é uma vantagem mínima, apertada, é o 0-0, 1-1, quer dizer, o empate. Como que você vê essa questão de garantir a classificação, garantir uma próxima fase com o regulamento debaixo do braço? Rapaz, assim, acho que todo futebol é uma cultura. Futebol é uma cultura. Os países têm sua cultura de futebol e os clubes têm, dentro do mesmo país, culturas diferentes. O Fluminense, por tradição, sempre foi uma escola mais gaúcha do que carioca. É um time que eu falo gaúcha. É um time aplicado taticamente, que joga justinho. É o timinho, a tradição do timinho que vem desde os anos 50, né? É um time que joga, se aguenta pressão, sai em contra-ataque para definir. Então são culturas de jogar futebol. O que eu acho é que a cultura dos 4 brasileiros que estão no Mundial, a que mais se aproxima do que a gente convencionou chamar de futebol brasileiro é o Flamengo. Isso fala sem clubismo nenhum, né? O Botafogo do ano passado, com o Luiz Henrique Almada, também. Não esse Botafogo de hoje, que é um time eficiente. Como o Palmeiras. Palmeiras é um time europeia, né? É europeia. É um time que aplicação tática, defesa compacta e transição e velocidade, né? O Flamengo é um time de toque de bola. A bola vai para lá, vai para cá, vai para lá. Às vezes, como o Silvana falou, era liso, né? Mas vamos combinar que um empate onde você mete 4 bolas na trave era farpado, não era liso. Porque bola na trave, para entrar no gol, é questão de centímetros, né? Uhum. Então, ficou muito perto, né? Se as 4 bolas na trave tivessem entrado, eu estaria falando aqui da grande exibição do Flamengo de 4, 5 gols em cima do Los Angeles, né? Então, eu assim... e essa coisa de jogar com o regulamento embaixo do braço, vamos voltar aí aos primórdios nossos no futebol, nunca deu muito certo no Brasil. O Brasil disputou sua primeira final de Copa do Mundo dentro do Brasil, dentro do Maracanã, para aquele Mundial, em 1950. E tinha vantagem do empate. Jogou com o regulamento embaixo do braço. Perdeu a final para o Uruguai dentro do Maracanã. Então, isso nunca deu muito certo. 82, a gente tinha vantagem do empate contra a Itália, né? Perdemos o jogo. Então, vamos combinar que na história do futebol brasileiro, estou falando de 2 grandes seleções, tá? Sim. A seleção de 50 era uma grande seleção, fez o Brasil protagonista do futebol mundial. O vice-campeonato, a gente ficou com esse trauma, mas deveria ter sido comemorado, né, que o Brasil, até então, o máximo que tinha tido no 3º lugar em 38 e 82. Né? 2 grandes seleções que
jogaram com o regulamento debaixo do braço e se danaram, né? Perderam, entendeu? Então, sinceramente, cara, tem aquele filme Os Intocáveis de Brian De Palma, um clássico, filme de gangster, né? Quem não viu, veja, é um filmaço. Tem uma frase que eu gosto muito, que o Sean Connery diz pro Eliot Ness, numa igreja, quando aceita o convite dele para combater Al Capone. Deus não gosta de covarde. Pode ver a punição. É aquela história, você falou. Pode dar certo uma vez, mas é aquilo que você falou e exemplificou aí. Não temos boas lembranças dessa questão de resultado positivo com relação ao regulamento debaixo do braço. São 7h42, Aloysio. Podemos fechar esse bloco, né, e seguir para diante com as oitavas e fase eliminatória até a final? Ou você tem mais alguma pergunta aí? Não, só acho que para terminar, nós temos uma última rodada hoje, né? Que traz um jogo, agora às 16 horas, que para mim é um jogo que vai definir um candidato a título. Entre a Juventus Turim, que vem jogando bem melhor que a Inter de Milão, que eliminou ontem o Boca Juniors, e o Manchester City de Pep Guardiola, né? Vocês concordam que o vencedor desse jogo também vai apontar um dos favoritos à Copa do Mundo? Começa agora com Silvana, né? Agora, Silvana. Com certeza. Tipo assim, o Manchester fez um final de campeonato inglês, um campeonato inglês muito aquém do que nos esperávamos, né? Não jogou, perdeu a mão. Eu acho que também o time tem que dar uma mesclada, né? E a Juve, o campeonato italiano foi um campeonato pífio para a Juve, né? O Napoli, né, ficou disputando com a Inter de Milão, né, quase rodada por rodada, e ganhou. Então, assim, a Juve, para mim, é uma grande surpresa, está jogando tão bem esse Mundial. E o Manchester City, sem comentários. Para mim, foi erro de percurso, o campeonato inglês não está tão sendo bem com o Pep Guardiola, né? Porque, para mim, o Pep Guardiola é um dos melhores técnicos, se não o melhor do mundo. Então, sempre o Manchester City vai ser tipo assim, pegar o Manchester City não vai ser fácil para qualquer um. Acho que quem passa agora, hoje, é o Manchester. E ele, para mim, é um sério candidatíssimo ao título, né, do Mundial de Clubes. Maricó. Então, né, são duas equipes de velocidade, né, que jogam muito bem. E eu acredito muito que quem sai vitorioso hoje chega até a final, tranquilo, fácil. Quem ganha hoje chega até a final. E assim, eu acredito numa vitória do Manchester City, mas num jogo muito apertado, porque a Juventus também não vem pra brincar, não, inclusive está em primeiro lugar, né? É um confronto direto que eu vou te falar que eu estou apostando no Manchester, porque eu acredito que seja um clube que, pelo estilo de jogo, consiga ganhar a Juventus, mas é um jogo puxado. Ou seja, para finalizar o bloco, Nogueira, se o Manchester vencer a Juve, que vem jogando muito bem, tem um camisa 10 turco, menino bom de bola. Muito bom. E estamos falando do time que já teve como camisa 10 um estágio de Platini, um estágio de Zidane e Del Piero, né? Não é qualquer camisa, né? Não. Esses trêsinhos aí só. Esse é um turco muito bom, mas assim, se passar o Manchester, eu acho que o Flamengo ganhou de campeonato. Porque se passar do Bayern, deve pegar o PSG. Não. O PSG deve pegar o Real. Se passar do Real, deve pegar na final o Manchester. Socorro! A gente entrou na Copa do Mundo e estamos todos Champions. Isso que eu falei ontem. O único não europeu vai ser o Flamengo. Não, eu acho que a gente tem que calma. Tem Monterrey no chaveamento. Tem? Mas jogar contra... Eu acho que a gente
eu acho que a gente tem que ir com calma. Vamos caçar jogo por jogo. O Flamengo ainda vai pegar o Bayern de Munique. E aquela coisa também, né? A gente vai pegar o Bayern, igual eu estava falando mais cedo, em questão dos clubes brasileiros, quando disputam com times inferiores, né? Que eles passam sufoco, aí a gente até brinca, às vezes, que eu e uns amigos, a gente brinca até que os goleiros viram nóia, né? E a gente vai enfrentar ele de verdade, né? Agora assim, é verdade, eu até agora ele encarna e o osso. Então, assim, eu acho que cada jogo é cada jogo. Então, calma aí, PSG, calma aí, Manchester City. Vamos pegar o Bayern primeiro, depois a gente vê o que faz. Não, veja bem, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Eu acho o Bayern favorito pro jogo do Flamengo. O que eu quero dizer é que o chaveamento do Flamengo não é de Copa do Mundo de Clubes. Não. É de Champions. É pesado. É pesado. Real Madrid, cara. Real Madrid. Se você pegar Mike Tyson, Rickson Grace, Anderson Silva e... Apanha. E quem... Esse agora é famoso, brasileiro famoso agora, como é que é o nome dele? O Chama, já aposentou. Sei lá, Jorge Foreman, entendeu? Ah, sim. É complicado. Bater um desse é complicado. Bater em 4. Não, o raio não cai uma vez no mesmo lugar, vai cair 4 vezes. Olha, gente, aqui. Deixa eu falar aqui de cadeira pra vocês. Falar de cadeira. Enfrentar o Manchester é coisa de outro mundo. A sensação que você tem. Tô falando que nós enfrentamos os caras. Jogaram bem, né? Jogamos bem em 10 minutos. Não, jogamos bem em 10 minutos. Até ficou com a bolinha. Você tem a impressão que a qualquer momento vai ser um Alemanha em Brasil. 7-1, 8-1, 8-0. É doideira. O negócio e assim, claro que aí tem que levar em consideração que eu estou falando de Fluminense, e tinha até um elenco um pouquinho melhor do que esse que está hoje. Tinha Nino, tinha uma turminha ali, o próprio esse atacante nosso tava voando, o Cano, né? Então assim, mas cara, você vê os caras, a superioridade dos caras, assim, pra gente que entende um pouco de futebol, é um negócio tão incrível, que você não consegue visualizar seu time. Por mais que você seja otimista, e Silvana né, extremamente apaixonada, e é assim que tem que ser, tá certo? Tem nada de errado nisso, mas assim, você não consegue ver, cara. Os caras dominam, porque assim, futebol pra mim, e eu não defino muito bem, mas tem hora que eu fico 50%. 50% é técnica, 50% é força. Não adianta você ter força sem técnica, não adianta ter técnica sem força. E eu vejo o futebol brasileiro com uma preparação física muito, mas muito inferior ao futebol europeu. Eu acho que aí a gente perde de goleada. Tanto que quando sai daqui um brasileiro, mesmo que saia jovem, em formação física, ele chega na Europa, ele ganha um aporte físico muito rápido, porque eles trabalham assim. O próprio Neymar, por exemplo, foi um exemplo. Quando chegou na Europa, a primeira coisa que descobriram é que ele tinha septo nasal, operou, aliviou, passou a correr mais, respirar. Então, assim, os caras têm uma preocupação com o preparo físico. Eu tive a oportunidade de cobrir alguns clubes profissionais, que, assim, você vê a deficiência, e trazendo aqui para o nosso canavial, como dizia o Capi, que o Aloysio sempre lembra, americano, quando vai jogar com o Fluminense, você vê nitidamente, claramente a discrepância na comparação do poder físico dos caras. Então, assim, pode ter muita técnica, mas não consegue chegar na bola. Pode ter muita técnica, a cabeça é boa, comanda, mas a perna não aceita, não vai. Então, tem essa dificuldade. Os caras têm tudo isso muito acima da gente. Acho que eu me alonguei muito aqui. Terminar o grupo, é o que eu falei, o camisa 10, muito bom jogador, 20 anos, turco. Da Juve é Kenan e o Diggs. E também tem um turco, também de 20 anos, esse canhoto, muito bom também no Real, que é o Arda Güler, né? Muito bom jogador também. A Turquia tá com a geração, a garotada boa de bola. Boa de dizer que não tem ninguém bobo mais no futebol, né? Tá aí o exemplo. A Turquia em 2002 foi muito bem no Mundial. A gente ganhou, foi muito bem. Sim. Muito bem.
Eu fiquei surpreso mesmo, foi com, não sei como é que tá a formação dele lá, e todo o elenco, aquele Urawa Red, saiu da competição, né, do jeito que entrou, sem nada na bagagem, não ganhou nada, né? Sei lá, achei que ele tinha um poder de fogo maior. O Porto, como você falou, foi recebido com protestos na cidade do Porto. Entendeu? Protestos. Mas vamos lá. São 7 horas. E o Real Madrid joga hoje também pela classificação, né? Você falou dos grandes, claro, evidente. Mas por hoje ainda, ó, só para fechar, Juventus. Vai pegar um Salzburg, né? Quem? Salzburg. Da onde? Da Austrália? 3 gols, tranquilinho. É um dos RB lá. 3 gols, tranquilinho pro Real Madrid. Tranquilo. Tinha um trio. RB Red Bull, né? É um dos Red Bull. Salzburg é a cidade de Wolfgang Amadeus Mozart. Mas é melhor na música que no futebol. Al Hilal joga com Pachuca do México, 22 horas, 16 horas. Casablanca joga com Al Ain, é isso mesmo? E o jogo do Real Madrid às 22 horas também. E para fechar, o Aloysio já falou, Juventus e Manchester City ou City. E esse vai ser um jogaço. Jogaço 16 horas. Esse vai desencapado. Esse pra mim sem favorito. Esse aí sim. Eu boto favoritismo pro Manchester City. Eu também acredito no Manchester, apesar que a Juventus é complicado. Mas pode ser que o Manchester ganhe apertado. Pode até ser o Manchester favorito, mas eu vou torcer pro Juventus. Vai que esse time aí. Velha senhora! Vai que. Aqui, são 7 horas e 50. O Manchester tem mais time, mas o Juventus jogou melhor a Copa do Mundo. Ele vai melhor. Sim, eu falei, uma surpresa pelo que vinha atuando no campeonato italiano, né, no último cálcio. Bom, vamos lá. 7 horas e 53 minutos. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar de hoje, especial Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Estamos conversando com as jornalistas Maria Laura Gomes, que é editora de esportes do jornal Folha da Manhã, e a Silvana Venâncio, jornalista também em Bom Jesus, e acompanha e está sempre aqui com a gente. Rápida pausa com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com um destaque agora nesse bloco, a equipe da Nauta XP, trabalhando e ganhando de goleada para apresentar todos os dias a você as melhores opções de investimento. Coloque o seu dinheiro para trabalhar para você, não deixe ele parado aí não, coloque o seu dinheiro para trabalhar para você com bons rendimentos e com segurança total, é claro, no investimento. Equipe Nauta XP apresentando mais um informativo e a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A psicologia de investimentos é o estudo das